preciso fazer referência aqui à função que eu desempenho no momento de vice-presidente da Undime, Minas Gerais. E aí, ressaltar a nossa alegria individual e o regozijo institucional de participar desse momento do PPGED com o primeiro CONED. E aí dizer da solidez das parcerias, né, Mara? Que já vem acontecendo desde que nós começamos essa caminhada aí no início do ano e tivemos na universidade, na Superintendência Regional de Ensino, excelentes parceiros para que a gente pudesse, pelo menos, achar ombros amigos para caminhar no sentido da educação pública que a gente espera, que a gente almeja. E aí, para quem não conhece a instituição, a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Ela tem 31 anos de atuação na educação pública brasileira, foi fundada em 1986 e numa perspectiva de reunir dirigentes municipais de educação, dado o isolamento que os municípios viveram até então. Ali nós estamos em 86, é um período pré-constituinte, né? Depois, em 88, com a Constituição Federal, o município ganha o status de ente federado, com autonomia, com lei orgânica, com a sua mini-constituição e com as dores e delícias de ser um ente autônomo. E aí, os dirigentes, então, começam a ter uma oportunidade a mais de se organizar como categoria que pensa caminhos para a educação pública, nesse caso específico, aquela educação que fica a cargo do município, consolidada lá na Constituição de 88. E aí, para falar do final do que a Undime pretende, nós que somos um Undime de profissão de coração, já estive uma outra oportunidade quando secretário de Diamantina em outra gestão, fiz parte da diretoria da Undime, quando deixei a secretaria, continuei como colaborador, porque a gente não consegue muito desvincular, né, desse desejo de ver a educação pública crescer no país. A gente não consegue desvincular daquela escola que a gente quer que os filhos e os netos estudem e sabe da nossa atribuição nesse momento. E aí, para falar do final da atribuição da Undime, do que a gente pensa, viu, professor Luiz? O senhor sabe disso como ex-dirigente municipal. O que a gente quer e acredita é numa educação pública, gratuita, de qualidade, e que, sobretudo, não permita que as ideologias travestidas de não ideologia possam aparecer e provocar, aí sim, o proselitismo dentro das unidades escolares, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Nesse momento, o país passa por um conflito seríssimo de natureza política, com desdobramento econômico terrível, e aí a tendência, muito bem colocada pelo professor Flávio, pelo professor Luiz, é de que pessoas menos avisadas coloquem tudo no mesmo pacote e comecem a tratar credo político, ideologia de escola, no sentido de se pensar a escola, como extremismo de extrema esquerda, pichação da universidade e rotulação da universidade como um grande antro de esquerda que só dá conta de pensar o país pela via vermelha, e não é nada disso. Eu acho que precisa a gente ter uma prudência muito grande para ouvir esse tipo de coisa e, sobretudo, antes de dizer, estudar muito, para a gente não agir na contramão do que a gente acredita e, no lugar de preservar a escola pública, danificar a escola pública. Então, eu queria, por favor, que você coloca para a gente a primeira, retomar rapidamente aqui o tema dessa nossa mesa, a partir das premissas que a Undime acredita e que a gente acredita como dirigente municipal de educação. E aí é um pouco de dificuldade que eu vou passar aqui, porque a introdução do professor Flávio foi, na verdade, uma palestra, né? Então, eu aproveitei bastante para anotar suas falas aqui, que vão me ajudar. E o professor Luiz, com a sua experiência administrativa aí também, me ajudou muito. Então, eu vou tentar colocar aqui as nossas impressões da pauta dessa tarde, que é a pesquisa na escola, ou a escola e a pesquisa, uma reflexão a se construir. E ainda bem que nós que somos parte do mundo escolar público, parte do mundo acadêmico, a gente tem esse refúgio das palavras e dos termos técnicos, né, que a gente pode usar ali, uma reflexão a se construir, para que a gente possa socializar nossa responsabilidade, porque de fato é uma reflexão para ser construída.
não é isso? Então, a partir de 3 pressupostos, que eu não sei se eu posso usar a expressão pressupostos, então eu prefiro usar 3 premissas menos pretensiosas para a gente pensar sobre essa pauta. Primeiro, a escola como tema e campo de pesquisa. Depois, a escola como ambiente da prática de pesquisa. E, por último, o espaço de educação pela pesquisa, que a escola quer ser, né? Inicialmente, eu acho que pensar a educação como tema e campo de pesquisa, mais ou menos essa resposta a gente já tem. A mim me parece que é um pouco claro para todos nós isso. O professor Flávio foi muito mais profundo, muito mais rigoroso na estatística que ele levantou pelas publicações da CAPES e CNPq e demonstrou em números aqui como é que a escola aparece com clareza nas pesquisas. Eu fui bem mais modesto, professor, e aí estou pegando assim a minha turma de mestrado com 29 colegas. Aí das 29 dissertações, 19 foram sobre escola. Então me parece com muita clareza que a escola ela é sim objeto, né? E é tema. Depois pensar a escola como ambiente da prática de pesquisa. E aí tem que aproveitar a conversa de mais cedo com a professora Nailde. Olha só, ambiente de pesquisa a escola é. A gente sabe disso. Agora, que pesquisa que é essa? Essa que é a discussão que a gente tem que fazer. Primeiro vamos pensar num programa como o PIBID, não é isso? Que é dever de todos nós montarmos fileiras para poder ficar vigilante à frente desse retrocesso absoluto que é a suspensão de um programa dessa natureza. Se nós estamos discutindo num congresso qualidade de educação, né, o mínimo que a gente precisa, ontem foi falado aqui pelo professor Cury, o CAQ, qualidade inicial, o mínimo que a escola tem que ter, é um docente bem formado. E o mínimo que ele precisa para se formar bem é uma oportunidade de estar na escola, com uma bolsa de estudos, né? E aí que fique um aviso bem claro para todo mundo. O professor Luiz fala que viver é tomar posições, não é isso? E aí, não importa a ideologia política, mas um Estado que ainda tem analfabetismo, que ainda discute qualidade na escola, esse Estado não pode encolher. Esse Estado tem que estender. Ele não pode encolher. É uma questão de opção de projeto de país. E aí o senhor falou que 2018 está aí, né? Vamos pensar junto. Bom, e aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, pensando, você passa aqui para a gente, por favor, sobre a educação que a gente quer ver como educar pela pesquisa, nós vamos fazer um breve comentário aqui de 2 pensadores contemporâneos, Boaventura Souza Santos, que coloca o seguinte, que desde o final dos anos 90, a grande expansão que a gente tem aí dos cursos de capacitação, os grandes pacotes de oferta, e depois eu comento um pouco sobre isso, professor, que eu também não sou contra as parcerias, né? Eu só penso que elas têm que ter um grau de efetividade que não se restrinja aos atendimentos do Banco Mundial e coisa parecida, né? Mas o Boaventura nos alerta para superficialidade de formação continuada de professores. E essa superficialidade, naturalmente, ela vai redundar no encolhimento da visão de pesquisa. E isso eu não estou querendo colocar aqui na perspectiva catedrática da pesquisa, mas eu estou querendo dizer da pesquisa cotidiana que o Pedro Demo defende, né? A pesquisa cotidiana, a atitude de pesquisa pelo formador de docentes e pelo docente que forma o menino na educação básica, que é o nosso principal objeto de interesse nesse momento aqui. Você passa aqui, por favor? Então ele indica o seguinte, o Pedro Demo, que o profissional da educação maneja a pesquisa como princípio científico e como atitude cotidiana. Você passa, por favor? E também indica o seguinte, que não se trata de fazer desse profissional um profissional de educação básica, pesquisador profissional, mas um profissional que possa educar pela pesquisa. E é essa a provocação, né, que eu gostaria de fazer a despeito, e aí isso não é uma prerrogativa do professor Pedro Demo, de quem eu tive a alegria de ser aluno, mas é uma questão posta no mundo das ideias. Por mais que se conteste de que maneira essa pesquisa vai chegar na escola, e aí eu, professor, no momento,
respondendo pela Secretaria Municipal de Educação. Preciso ficar de frente para as minhas limitações e dizer que, embora eu esteja coordenando uma Secretaria de Educação, eu não sei como fazer pesquisa com a criança de educação infantil. Não é isso? Mas eu tenho que confiar que aquela professora, aquele professor que está na rede sobre a minha gestão, que ele tenha a condição muito maior do que a minha, até porque é pedagogo e eu venho da história, de olhar para aquele menino lá e saber que quando ele quer desmontar um brinquedo, ele tem atitude pesquisadora, porque ele quer ver como é que funciona dentro, não é isso? Então eu não posso matar. Não é assim? Então, para entender essa dinâmica, eu gostaria de propor o seguinte, que a gente pensasse em como nós estamos conduzindo isso, como gestores locais e principalmente essa casa, que regionalmente é a casa formadora. Então vamos lá. O que a gente fez então para entender mais ou menos como é que essa relação pode se fortalecer? Nós vamos pensar sobre o contexto do Plano Nacional de Educação, que orienta os municípios a constituir os seus planos. E aí, claro, o regime de colaboração, uma das maneiras de lidar com o regime de colaboração, que cada ente federado faça a sua parte, é que o município faça e que pegue um braço do governo federal que está aqui, que é a universidade, para nos ajudar. Faça, por favor, Kiki. Vou tentar ser mais breve. Quando você pega o texto do Plano Nacional de Educação, pode passar, você vai ver lá que nas estratégias tem 18 referências à pesquisa, sendo que das 18 tem 8 que são diretamente da educação básica. E aí, o que é que nós nos municípios fizemos? Quando a gente revê os 25 planos dos 25 municípios que compõem a SRE, nós vamos ver que desse grupo, 13 falaram em universidade, mas não falaram em parceria. 7 sequer mencionaram, não disseram nada. Falou em universidade regional e 4 citaram a UFVJM. Então, olha só, passa por favor. Está ali o gráfico para mostrar qual foi o resultado dessa pesquisa, que surgiu como uma possibilidade de investigação dentro da nossa proposta de mestrado, que não foi essa aqui. Passa mais uma vez, por gentileza. A despeito disso, as coisas estão acontecendo, as parcerias ocorrem, né? Uma prova disso é o Confor, que foi exitoso. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é o CONED, tá certo? É a prova de que a parceria existe. Mas nós temos que perguntar como que nós vamos consolidar essas parcerias para que a gente, de fato, consiga responder a questão se a escola na pesquisa ou se a pesquisa na escola, que ambiente que é esse e qual que é o resultado prático que isso vai trazer. E aí, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, o professor Flávio falou aqui, citou com muita precisão a fluidez, né, do Bauman. E aí eu acho que foi muito acertado, me ajudou bastante a refletir sobre a proposta que eu fiz para pensar aqui. Porque se a gente quer pensar pesquisa no cotidiano escolar, aí nós temos que nos despir de uma série de conceitos pré-estabelecidos que a gente tem. Do tipo assim, a pesquisa acadêmica vai chegar de que forma, se nem o professor que está em sala de aula dominou isso ainda. Então, eu entendo e proponho que talvez esse domínio chegue através da parceria com a universidade, da presença com a universidade nisso. Depois, é falar do seguinte, nós estamos falando aqui da fluidez. É breve, passa, é fluido, mas a grande consequência, talvez o grande desacerto da ausência da pesquisa ou da presença dela equivocada no exercício da educação básica é exatamente não fornecer para aquele menino, para aquela menina que está ali, a condição de amadurecer um conceito. Se os conceitos não são amadurecidos, o Bauman, depois que falecer, que já está quase, mais de 100 anos quase, né? Já? Então eu já estou atrasado, vou cumprimentar só pelos pesos dos dias passados. Eu achei que ele ainda estava velhinho lá. Mas então, ó, ainda vão produzir sobre ele extensamente em cima da fluidez de conceitos. Se a consolidação do conceito provisório com o menino da educação básica não for trabalhada, haja conceito para ser produzido na universidade. É uma chaga que não fechará jamais, né? Então, a proposta que a gente tem para refletirmos juntos é qual a qualidade da construção da parceria que nós vamos fazer. Escolas públicas, universidades de atuação regional. Como a gente está em Diamantina, estamos no Vale de Jequitinhonha, nós, das escolas básicas e Universidade Federal. Isso aí, obrigado.